e o tema de hoje é remoção e depósito. É frequente que os advogados não saibam qual é o procedimento oficial. A falta de experiência, em geral, das pessoas e dos próprios oficiais de justiça é somada a uma falta de regulamentação, Sim. que é um problema clássico de oficial de justiça. A gente vai falar sobre a participação do interessado e os seus advogados junto ao oficial de justiça. Quais tipos de atos onde a participação dos advogados é importante para o fiel cumprimento das diligências. Quais são as diferenças entre uma ordem direta ou quando a remoção e depósito é uma consequência da penhora. Regulamentação, lei, CPC, a lei do despejo. A parte interessada deve fornecer os meios, a instituição deve fornecer os meios, o oficial de justiça deve se virar e providenciar os meios. É uma insegurança grande. Sempre que chega o mandado, hoje na prática, o oficial fica, e agora? Eu tenho que resolver o mandado. Mas qual é a obrigação da parte? O que eu devo esperar dos advogados? Estamos aqui para mais um vídeo da Escola de Oficiais. Sejam todos muito bem-vindos para mais um debate. E lembrando sempre que nosso canal conversa sobre a profissão dos oficiais de justiça. Nós debatemos a fundo cada detalhe a respeito da profissão e mostramos as melhores práticas do dia a dia. Eu sei que essa fala é da temporada anterior, mas é sempre bom relembrar, principalmente para você que é novo aqui no nosso canal, tá bom? Eu me chamo Cleiton Alves, estou aqui com Daniel Faião e Mauro Faião e hoje o vídeo é para vocês, os advogados. Então, você que é oficial de justiça, que tem vários amigos advogados, que eu tenho certeza que deve ter e que tem contato com alguns deles, já convida para assistir também esse vídeo e no final dessa estreia envia também para eles, tá bom? É isso, senhores, estamos abrindo aqui nessa nova temporada mais um tema a respeito dos oficiais e dos advogados e o tema de hoje é remoção e depósito. Olha só, eu sei que sempre tem algum embargo ou alguma coisinha que atrapalha a chegar no resultado final do processo, né? Geralmente tem muitas, principalmente quando é remoção. Olha aí. Aí é que atrapalha. Então vamos tema conversar polêmico aí. e a gente vai puxar a prática aqui, né? Vamos. Como fazer, como a gente desenrola, qual é a importância da participação dos advogados no cumprimento desse tipo de diligência, se é interessante a iniciativa dos advogados, onde é obrigatório, onde eles devem participar com mais ênfase, onde não é tão interessante. Bacana. E para você que é advogado que está recebendo esse vídeo pela primeira vez, normalmente aqui na Escola de Oficiais nós sempre abrimos o nosso bate-papo levantando o que nós iremos conversar sobre o vídeo. E o Daniel preparou um PowerPoint bacana para a gente hoje e vai jogar aqui na TV para que a gente possa começar o nosso papo. Tudo bem, você não deixa nem eu apresentar essas coisas, né? Não, senhor. Então tá bom. Com a ajuda da editora, nosso bate-papo de hoje. Todo mundo lá. Ó. Remoção e depósito. Obviamente a gente está falando sobre os bens. E hoje a gente vai falar sobre a participação do interessado e os seus advogados. A participação em quê? A participação nas diligências. A participação junto ao oficial de justiça. Onde é que é interessante os advogados participarem de que forma na remoção e o depósito de bens? Quais tipos de atos onde a participação dos advogados é importante para o fiel cumprimento das diligências. Opa, aí, se liga. Nós não vamos falar, para você ficar esperto, como cumprir essas ordens de penhora, quais são os detalhes do despejo. Isso nós vamos discutir sim, mas em outros vídeos, em outras oportunidades. Então, o nosso foco é na atuação dos advogados com os oficiais de justiça. Maravilha. Quais são as diferenças entre uma ordem direta, um mandado de remoção e depósito, ou quando a remoção e depósito é uma consequência da penhora? Quais são as diferenças? E mais, para resumir essa história, nós vamos falar sobre o pouco conhecimento sobre a prática do tema remoção e depósito, regulamentação, lei, CPC, a lei do despejo, o que diz a lei, que é a parte do Mauro. sobre esse tema. Qual é a estrutura institucional para as partes fornecerem que sejam interessantes, minimamente interessantes, para a gente conseguir dar cumprimento a esse tipo de mandado. Né? A parte interessada deve fornecer os meios, a instituição deve fornecer os meios, o oficial de justiça deve se virar e providenciar os meios para tudo isso que a gente está falando em relação à remoção de bens, quando o depósito recai sobre o executado. Então, esse é o resumão.
Esse é o assunto que a gente vai dissecar hoje. Tá tudo aí no seu script, mas esse é o resumão para a galera. Então, se esse tema é para você, para os seus colegas advogados, para os seus colegas oficiais, chama eles, ainda dá tempo, manda o link para a galera e vamos embora. E mais, esse tema também é importante para as partes, porque nesses momentos é importante que a parte esteja presente. Nem sempre é o advogado que vai representar. Às vezes a parte diretamente vai lá para receber um bem, para fornecer os meios necessários. Então, eventualmente, também pode ser interessante para as próprias pessoas que estão litigando ou que têm um interesse em saber como é que funciona. É bem amplo esse vídeo. Normalmente, quando a gente inicia os nossos bate-papos, a gente sempre contextualiza. Então, dentro dessa situação, com certeza vocês têm histórias. Então, todo mundo tem um livro de história. Dá pra gente puxar daí, né? Se você juntar 10 oficiais numa sala e pedir para contar a história, passa o dia. dias. Trago várias dessas, né? História sempre tem. Vamos lá. Você tem alguma história boa? No último vídeo eu contei uma história bem longa. Eu acho que é sua vez de arrumar uma. Tenho. Sobre remoção, né? Aqui, remoção e depósito. Remoção e depósito. Tenho. Era uma vez, Lá na Pangeia. lá na Pangeia, em eras glaciais, que a gente faz isso há 200 milhões de anos, mandado de execução. Penhora, seguido de depósito, avaliação e tudo aquilo. Avaliação não, né? Avaliação não pode não. Avaliação não pode não. Não, vale. Se começar a falar de avaliação aqui, 2 vídeos. Eu vou embora. acaba o rolo do filme ali. Bora, mandado de penhora. Eu lembro que era uma dívida alta, tipo, passava de 100, 200 mil reais, alta, bem alta, e era no distrito industrial. E a parte interessada apontou o bem que gostaria que fosse penhorado. Certo. Encontrei o endereço, encontrei o executado, tudo bonitinho. Quando eu percebi que equipamento era esse, era uma máquina de fabricar plástico. Oh. Que diabo é uma máquina de fabricar plástico? E não era uma maquininha pequenininha do tamanho de um fogão, por exemplo. Não, era uma coisa muito grande. Imagina que a máquina tinha vários componentes e para você chegar no componente mais alto, você subiu uma escada e a máquina tinha o equipamento todo, tinha cerca de 3, 4 metros de altura, mais ou menos. Maior que o estúdio da gente. Bem maior que o estilo da gente. Um componente embaixo que se conectava. Aí eu perguntei para o cara, para o executado, ou representante, ou técnico, eu falei, mas essa máquina, o que pertence a esse equipamento? É só essa parte? Ele falou, não, é tudo. Essa é a parte que deposita a matéria-prima, aqui que faz o processo X, que leva para o processo Y, que ela centrifuga, e, enfim, a máquina, o equipamento era tudo aquilo. Aí eu, tá bom. O executado apontou, a parte autora, o interessado apontou, e eu lembro que o técnico falou, olha, essa máquina hoje ela deve valer mais ou menos X. E eu percebi que era suficiente para pagar a dívida. Você tem algum outro bem que satisfaça a dívida, que seja menos complexo que esse? Não. Não teve história. Está penhorado. Ótimo. Depois que penhora, nós temos que fazer, basicamente, 2 outros atos. 3, na verdade, para ser mais técnico. Mas avaliar, não vamos falar sobre isso. Eu já imagino a avaliação dessa máquina. Não vamos falar sobre isso. Não, mas aí é claro, né? Embora não vamos falar sobre isso, aí tem que nomear um técnico especializado, isso aí basicamente não há discussão. Mas nós temos que nomear um depositário e, de preferência, remover o bem, que é o tema de hoje. Certo. Muito bem. E o autor estava lá para receber o bem. Falou, não, eu tenho interesse em receber o bem. Como é que eu faço, mesmo nomeando o autor interessado como depositário, como é que a gente faz para remover aquele bem? Perguntei isso mesmo ao executado. Certo. Então, como que nós poderemos remover esse bem? Falou, olha, nós podemos agendar aqui e chamar o representante, o assistente técnico do equipamento. Eles vão mandar uma equipe, nós vamos desmontar todo esse equipamento, aí o autor providencia toda a parte logística, caminhão, mão de obra, equipe para desmontar, botar na E carreta. ele te falou isso? O autor estava presente, o representante do autor estava presente, um técnico, não era o advogado, mas era um técnico. Aí eu, caramba, isso vai ser difícil. Do nada me veio o estalo, pera aí, bens de difícil remoção. Nesse caso, existe uma exceção na lei, onde a gente pode nomear o executado como depositário. Não contei história, falei com a parte autora. Parte autora, lembra? Dei uma consultada rapidinha ali no código, na legislação. Olha aqui, ó. Eu não lembro exatamente os termos da
do Código. Mauro daqui a pouco fala pra gente. Chego já. Sim, mas em resumo, quando o bem for de difícil remoção, a gente pode nomear o executado como depositário. E o depositário não tem muito que se esquivar, não. E aí, pela minha sorte, o representante do autor estava presente, o representante do executado também estava presente. Mostrei lá o código para os caras, a gente bateu um papo ali, oposição, ninguém se opôs, então, e ali eu resolvi. Ou seja, remoção e depósito, porque a gente puxa esse argumento legal, foi simples de resolver. E ainda bem que eu lembrei. Ficou só no depósito. Ficou só no depósito e justifiquei porque não pude remover. Relatório fotográfico e ficha técnica, bota na certidão ou no auto, conforme for o caso, e devolve lá o processo. E melhor ainda, quando autor e réu estão presentes. Não tem muito o que se dizer depois que contestar do ato oficial de justiça. Tá? Então, eu acho que é um bom exemplo para a gente começar a falar do nosso tema. Mas essa foi uma situação. E o engraçado é que, na prática, a maioria das pessoas deposita já em poder do executado. Essa é a regra na nossa prática, porque o autor não costuma estar junto. Sim. A gente vai comentar sobre essa regra mais na frente. Só que nesse caso foi diferente, porque o autor estava junto, então a gente teria que fazer essa remoção. Porque tem alguns colegas se perguntando já que, poxa, mas não deixa com o executado mesmo? Não. A regra nos bens urbanos é que eles têm que ser removidos para o exequente, caso ele queira. E ele queria, então o Daniel teve que se utilizar aí dessa exceção legal para não atender o pedido que era válido, era justo do exequente de fazer essa remoção, um direito do exequente. Por isso que ele estava ali, presente na diligência. Né? E foi um exemplo que eu puxei aqui para a gente discutir, que encaixa no nosso tema, né? Remoção e depósito, a atuação do advogado ou das partes, do interessado junto ao oficial de justiça. Então isso encaixa direitinho, e mesmo ele apontando, querendo ali, e de fato foi penhorado, mas ele não pôde remover. Foi importante a presença para ele poder apontar o bem, inclusive. Só não foi possível a remoção, mas ainda assim foi importante ele estar presente. Mas isso também eu creio que é uma situação, né? Existem várias e que possa ter uma dificuldade ainda maior. Sabe como essa situação poderia ficar mais confusa? Caso o interessado não tivesse presente? Bom, o objeto da penhora era um equipamento que fabricava plástico. Eu estava em um distrito industrial. E aquele era um grande galpão cheio de equipamentos. E tudo ali era plástico. Era equipamento que produzia ou manipulava plástico de alguma forma. Sim. Oficial de justiça, na grande maioria bacharel em direito, o que entende de equipamento de fabricar plástico? É aquele? É o outro? É aquele lá ou aquele lá atrás? Mauro, o que você entende sobre uma máquina de... Eu conheço sobre sacola de supermercado. Conheço várias. Ele apontou para mim, isso aqui faz sacola Existem de supermercado. pequenas, médias, grandes, tem umas que esfarelam rápido. Acabou, né? Até aí. Tudo isso. Tinha lá tonéis da matéria-prima, com bolinhas de plástico, que era matéria-prima, que a máquina sugava de alguma forma, eu estou usando termos leigos aqui, processava e saía plástico laminado. Rapaz. Como que eu vou saber qual máquina era? Qual é o valor de cada uma? Até Supre a difícil de dívida ou fazer não? a penhora, né? Da própria penhora. Pois é. Então a presença da parte ou do advogado, nesse caso, em vários outros casos, é fundamental. Então chega de ficar rodando nesse exemplo aqui, mas a gente fala sobre isso para contextualizar a relevância do tema. Lógico, com certeza. E isso aconteceu faz muito tempo? Faz. Antes de pandemia, cerca de 5 anos atrás, mais ou menos. Eu te fiz essa pergunta para que a gente possa associar como é que está nos dias de hoje. Se de lá para cá deu uma melhorada, se deu uma complicada, se continua da mesma coisa. Eu acredito que as inseguranças e incertezas quanto ao tema continuam semelhantes. Isso que o Daniel contou está dentre aqueles mandados em que o objetivo original não é remover. O objetivo é penhorar. Então o Daniel comentou na introdução que a gente tem 2 tipos de mandado, o que existem hoje, basicamente, que envolvem a remoção e o depósito. São os mandados diretos, é uma determinação expressa, remova o bem A para a pessoa X, e aí você só tem essa opção. Ou você cumpre ou você não cumpre. E necessariamente a pessoa vai ter que estar presente. Sim. E existem outros mandados, como é o mandado de penhora, por exemplo, é o mais clássico, em que você não tem uma ordem direta de remoção, você tem uma previsão legal, que é o que a gente estava discutindo agora. E aí, eu preciso também da presença do advogado, da presença do credor? Aí não necessariamente, porque a diligência originalmente é feita pelo oficial de justiça. Ela vai se desdobrar
numa possível remoção, num possível depósito. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Então a gente faz a diligência de citação, de penhora, se for o caso no meio próprio executado, a gente vai mencionar a legislação sobre isso. Então é bom que fique claro que tem alguns momentos em que a parte interessada ela tem que acompanhar mesmo, nesses casos de determinação expressa de remoção. Aí a gente vai ter remoção no próprio processo de execução, tem algo já penhorado, a parte requereu a remoção, o juiz determinou. Pode ser uma obrigação de entregar uma coisa em que você conseguiu o direito de obter aquela coisa, mesmo que provisoriamente, então você vai ter uma decisão nesse sentido. Mas a gente não vai discutir aqui a origem do direito, a gente vai discutir a execução da ordem. Então é bom a gente ter cuidado, sabendo que existem essas duas situações. E respondendo mais diretamente a tua pergunta, existe uma confusão muito grande, uma falta de conhecimento prático sobre essa matéria, sobre as diligências, que é natural. E quem realiza somos nós. Sim. Quem sabe qual é a dificuldade somos nós. Então, é frequente que os advogados não saibam qual é o procedimento do oficial. O próprio juiz fica em dúvida. O juiz ele dá um despacho, às vezes, de forma genérica e ele não explica muito bem a forma que ele quer que seja feito. Ele quer que seja feito. Ele quer que seja feito. Só que a lei não diz como é que faz, o regulamento não diz como é que faz. E aí a gente recai numa outra problemática. A falta de experiência, em geral, das pessoas e dos próprios oficiais de justiça, porque a gente não faz isso todo dia, é somada a uma falta de regulamentação, sim, que é um problema clássico de oficial de justiça. Sim. A gente tem o direito, a gente tem determinação, a gente tem um processo, mas a gente não tem o passo a passo do procedimento. Sim. E é isso que a gente está sempre fazendo aqui, discutindo o passo a passo do procedimento. E aí, enfim, junta a falta de conhecimento, a falta de experiência com a falta de regulamentação. Nós temos regulamentação. A gente tem alguma coisa no CPC, que a gente discutiu um pedaço agora sobre a nomeação do depositário. Tem também algo na lei do despejo, a lei do inquilinato, que trata sobre o despejo. E regulamentações locais, que aí já não é lei, mas é uma norma local que vincula, no caso, nós oficiais de justiça. E aqui a gente tem, em Alagoas, fala alguma coisa sobre isso, sobre fornecimento dos meios, estar presente, entrar em contato, que a gente vai mencionar também. Então, essa falta de estrutura, essa falta de prática é uma insegurança grande. Sempre que chega o mandado, hoje na prática, o oficial fica, e agora? Eu ligo pro advogado, eu espero ele me ligar, ou o advogado fica, não, o oficial vai me ligar porque tem o meu telefone no mandado. Aí o oficial, não, eu não sou obrigado a ligar porque tem uma norma. Aí fica essa falha de comunicação. Fica no jockey-pô, né? Um esperando pelo outro. E o que é melhor, né? Quando isso é regulamentado, para o nosso dia a dia é ótimo. Porque tenho dúvida. Opa, o que diz a cartilha, que os oficiais têm que saber, o juízo tem que saber, e é muito interessante que os advogados também saibam para orientar os seus clientes, orientar as partes, etc. Então, quem age primeiro? Se tiver na cartilha, eu estou chamando o regulamento aqui, apelidando de cartilha, né? É muito claro, a regra do jogo está escrita. Sim, sim. Então, é fácil. Quando não tem, quando não está na lei, quando o tribunal não regulamenta, aí a gente recai nessa zona cinzenta que diz assim, e agora? O que eu faço? O que diz o bom senso? É a obrigação de quem? Eu tenho que resolver o mandado. Mas qual é a obrigação da parte? O que eu devo esperar dos advogados? E isso vai depender muito da regulamentação local e da estrutura, que é um outro problema grave que a gente tem. Os tribunais não costumam fornecer estrutura, fornecer instrumentos para os oficiais de justiça cumprirem as diligências. Então, vou dar o exemplo aqui de Alagoas. Pode ser que em alguns locais tenham. Aqui a gente não tem um veículo oficial de transporte para fazer remoção de bens. A gente não tem um chaveiro disponível. Sabe? São os mais comuns. Veículo, chaveiro, o que mais que a gente precisa às vezes? Uma logística, caminhão, veículo. A gente não está falando do veículo para a nossa diligência. Não, está falando do veículo para remover os bens. Um caminhão. Mão de obra. Então, equipe, mão de obra, vai fazer uma remoção dessa máquina que o Daniel falou. Aí, digamos que desmontaram a máquina toda. E agora, como é que a gente transporta? Vai o oficial de justiça? Não. A gente está ali cumprindo a ordem, representando o Estado. Se for um objeto pequeno, a gente pega sem problema nenhum, não vai cair a mão de ninguém. Mas se é uma quantidade muito grande, como já aconteceu comigo, você precisa de uma equipe para fazer. E quando o Estado não oferece isso para a gente, isso vai recair necessariamente sobre a parte. Sim. Então, na prática aqui em Alagoas, as partes é que acabam fornecendo os meios necessários e não são todos
que sabem disso. São todos os advogados, todas as partes. E a gente recai sobre uma outra problemática. Eu estou trazendo um problema aqui para a gente tentar trazer também solução. E se a parte é beneficiária da assistência judiciária gratuita? Se ela é assistida pela Defensoria Pública, se ela não paga custas processuais porque não tem condições financeiras? Como é que ela vai contratar um caminhão? Como é que ela vai contratar uma equipe, um chaveiro? O Estado deveria ter essa opção de fornecer os meios. O Estado que Não tem. já custeia todo o processo. Alguns têm. Não Nós é a aqui regra. não temos. Nós não temos. Vocês têm? Fala aí pra gente. Faz parte das nossas histórias, já aconteceu comigo. Da parte ter que fornecer os meios e ela não tinha como. E eu também não tinha como. Ele não está conseguindo o processo. Nem ela tinha. Moral da história, ela teve que se virar e conseguir. E ela brigou comigo. Falou, mas eu não tenho, eu estou na justiça gratuita, eu não tenho meios nem de contratar advogado. E ela tá certa. Mas eu falei, olha, infelizmente o nosso Estado não tem essa estrutura ainda. Ela acabou conseguindo providenciar os meios que eram Com necessários. uma cara desse tamanho, A certeza. gente fica muito feliz com isso. Pois é. A gente pode citar depósito público ainda. É verdade. Nós aqui temos dificuldade em relação a isso. Sabemos que também os tribunais com estruturas maiores, em estados maiores, regiões maiores, dispõem de depósito público, mas nós aqui não temos. E o que fazer? Nós temos, Nós mas temos. ele está com a capacidade já difícil de receber mais A bens. gente não tem estrutura suficiente. Eu já trabalhei muito lá na avaliação de bens no depósito aqui, fiz parte de grupo de trabalho para resolver isso, até de leilão, mas o tribunal ainda não reestruturou. Sim. Então, hoje, e até pelo nosso código de normas, também fala isso, o depósito ele não está disponível para armazenar os bens dos particulares. Ele serve para processo criminal em geral, onde é a justiça pública que está atuando, mas não funciona no geral. Uma situação meio nebulosa aí, né? Vários pontos a ser resolvidos. Mas a pergunta que eu sempre faço, e o que diz a lei? Você adora essa pergunta. Eu também gosto muito dessa pergunta. Eu sei disso, é por isso que eu faço ela para você. E o pessoal esquece, né? A gente sempre reforça aqui. Os colegas, às vezes, esquecem que nós temos legislação. Certo. Às vezes, todos, eu não digo nem só os colegas, às vezes o próprio advogado, as partes, o juiz, o oficial, a gente se esquece que existem as regras e acaba fazendo o que acha melhor. Mas nós temos aqui duas normas que falam sobre o assunto. O Código de Processo Civil, quando trata do depósito dentro do processo de execução, que foi o que conversamos no começo do vídeo de hoje, e também a lei do inquilinato, que fala o que é que vai ser feito com os bens quando for realizado um despejo coercitivo e o réu não remover os seus próprios bens. Basicamente é isso que nós temos, é quase nada. Então, se você conhece alguma outra norma que trate sobre isso, traz pra gente, que a gente não conhece. Só conhecemos essas duas por enquanto. E o Código de Processo Civil, no artigo 840, fala que, em regra, o depósito vai ser feito na pessoa do credor. Essa é a regra para os bens urbanos, tá? Imóveis urbanos. E olha aí, que maravilha. Eu sou uma pessoa preparada. Eu sei disso, mestre. Legislação hoje está para ajudar vocês aí, para não ficar só a gente falando. O que eu vou falar agora está nessa tela, tá? Então, do lado esquerdo, a gente tem as hipóteses em que os bens ficam com o credor. Eu estou falando do primeiro item, que é no processo de execução, em relação aos bens urbanos, tá? A regra é, se não há depósito judicial, esses bens são entregues ao credor. Como é muito difícil a gente ter depósito, ter estrutura de depósito, como é o nosso caso aqui, a gente até tem, mas não funciona para essas questões, acaba que a regra volta a ser o credor, que foi o exemplo que o Daniel deu. Quando a gente passa para os bens de natureza rural, que a gente tem máquinas e equipamentos agrícolas, aí a regra já é o contrário, já é o próprio executado. Então, durante uma penhora de um equipamento agrícola, se o credor quiser o bem para ele, a gente já tem que falar, opa, peraí, aqui a regra é o contrário por conta da natureza das atividades agrícolas, que envolvem também questões de sustento. Mas aí tem uma outra regrinha, tem que haver uma caução idônea. Então, o próprio executado tem que apresentar uma caução, oferecer caução para que ele possa ficar na posse dos bens e garantir que não vai haver nenhum prejuízo para o credor. Sim. Tá? E aí é o juiz que vai decidir qual é essa caução. Não é o executado, não é o exequente. Mas o importante aqui dizer é, quando se trata de bens rurais, a regra passa a ser
que o depositário é o executado. Tá? Entendi. A gente tem também uma exceção, que foi a exceção que o Daniel comentou. Se os bens são de difícil remoção, em qualquer caso, eu faço a penhora, mas é de difícil remoção, eu posso deixar com o executado. Eu já tenho autorização legal. O exemplo que o Daniel deu, acho que já ficou bem claro, uma máquina difícil de desmontar. Mas também é possível no caso de o exequente permitir. Então, realizei a penhora, o exequente permite que fique com o executado, ele não quer levar o bem naquele momento, então a nomeação vai recair sobre o executado. Mas aí eu lhe pergunto, Pergunte. ele tem um prazo para poder tirar de lá? Não, Se ele escolheu, não vou remover agora, mas ele tem um prazo para poder tirar? não, não existe um prazo. Se não é feita a remoção através do oficial de justiça durante o ato de penhora, Certo. o credor vai ter que requerer ao juiz. E ele pode requerer a qualquer momento. Ele requer e o juiz determina. Tem que fazer essa solicitação primeiro para poder ir lá. Naturalmente que ele poderia fazer isso de comum acordo. Sempre é possível fazer de comum acordo entre as partes, mas dificilmente isso vai acontecer no processo de execução. Então, o credor requer ao juiz para que seja feita essa remoção posteriormente. Tá? Então, a gente tem isso. No processo de execução, regra seria o depositário público, como não temos geralmente, os bens urbanos vão para o credor. Autorizando o credor, ou sendo um bem de difícil remoção, eles ficam no local com o próprio devedor. E se forem bens de natureza rural, também, por questões das atividades rurais, fica também com o devedor, mas com a devida caução. E isso vai ter que ser resolvido no processo, não é o oficial de justiça que vai resolver. Tem que ter sido resolvido antes. Quando a gente passa para a lei do inquilinato, que eu mencionei também, a gente tem um dispositivo, artigo 65, que fala lá, é bem claro, na hora do despejo, se o réu não quiser levar os seus bens, esses bens vão ficar com o interessado, com o requerente, com a pessoa que vai ser reintegrada ali naquele imóvel. Certo. E aí é importante já dizer, esclarecer para os colegas, que aqueles bens não precisam sair dali. Não. Normalmente a gente pensa, poxa, se eu estou despejando uma pessoa e ela não quer retirar os bens dela de dentro, eu vou ter que tirar tudo e levar para outro lugar. Não necessariamente. O que a lei diz é, os bens serão depositados em poder da parte interessada. Será nomeado um depositário. Poderia até ser o depositário público, mas em geral não funciona. Então, em outras palavras, trocando em miúdos, vai ser o próprio interessado, o próprio autor. E ele pode custodiar os bens naquele próprio imóvel. Ele é o depositário, ele vai escolher o local de depósito dos bens, seja naquele imóvel, seja em outro. Tá? Que a propósito o autor não tem o mínimo interesse em ser o depositário desses bens, Foi por isso que eu fiquei na dúvida. que é do executado. Geralmente Mas, não. Imagine, despejei a pessoa. Ela já está brava. Ela já não. Quem é que gostaria de ser despejado? Ninguém gostaria. Já está brava. Aí quer se manifestar ali contra. Bom, também não vou tirar meus bens. Mas você tem que despejar e trazer o autor para ser emitido no bem. Vai ser uma emissão. Vai ser uma emissão. Devolução, né? A lei não traz nome para isso. Não traz o termo técnico. Olha, o executado deixou todos os bens aí. Eu só posso lhe entregar se eu nomeá-lo como o depositário desses bens. E aí você escolhe se vai deixar aqui, nesse mesmo endereço, nessa residência, nessa casa, ou se você vai remover para outro endereço, outro galpão, qualquer coisa que seja. E se o cara quiser jogar fora? Aí não pode. Ele é o depositário, ele é responsável por todos aqueles bens. Vai chegar um momento em que o juiz certamente vai intimar a parte executada para que ele recolha os seus bens. Certo. Então, E o autor tem que estar com ele guardado e preservado. responsável lá. Responsável Rapaz, pelo que bem. responsa. É uma responsabilidade muito grande. Ninguém quer. Pode ser que aconteça um caso, digamos que seja um estabelecimento comercial e lá o réu deixou freezer, deixou equipamento Aí, beleza. e aí o interessado vai utilizar, ele é o depositário, ele vai utilizar, vai até ter uma atividade econômica ali. Mas essa não é a regra. Essa não é a regra. Eu fiquei pensando em relação à casa mesmo, assim. Se eu moro num lugar, sou despejado, as Ninguém minhas quer. coisas, né? Também não vou levar, né? Uhum. Aí, Não, às vezes é de maldade e às vezes sim. o despejado não tem para onde ir. sim. Por exemplo, ele vai para a casa de um familiar, vai para a casa da mãe, por exemplo. E lá na casa da mãe não cabem esses bens que ele não tem o que fazer. Sim.
E aí também é uma trabalheira para o oficial de justiça, porque ele vai ter que relacionar tudo, tirar foto, nomear depositário. É trabalheira para a parte autora, que vai ter que receber, depois vai ter que descobrir o que fazer. É um problemão. E sim, é emissão. Lembrei, a lei do inquilinato fala sobre o nome técnico, é emissão. É emissão, né? Quando o réu é despejado, o autor é emitido. Não é reintegrado, é emitido. E aí a gente fica com esse pepino na mão, mas uma solução é essa. O autor recebe os bens e ele decide o que fazer com aqueles bens até segunda ordem. Daí a importância do interessado estar presente. O autor deve estar presente, ou o advogado do autor deve estar presente para providenciar tudo isso. Porque se ele não se manifesta, como o oficial de justiça vai resolver esse despejo e vai emitir quem na posse? Vai entregar os bens para quem? E ainda mais importante do advogado, porque às vezes a parte também não pode estar ciente desses trâmites, inclusive dessas situações que eu acabei de perguntar para vocês. Exato. Então, o advogado estando presente e sabendo desse tipo de situação, consegue mediar melhor. Né? E aí a gente volta para o problema da pessoa que é assistida pela Defensoria Pública, que é beneficiária de justiça gratuita. Não tem solução esse problema. Caraca. Não tem solução. Porque a pessoa, às vezes, não está instruída sobre isso. Sim. Ela não quer, e não é justo mesmo que você se responsabilize por aquilo. Tem a questão financeira, que a pessoa também não tem como arcar, e a gente tem a ordem judicial para cumprir. Então, não há um depósito público. né? Em geral, não há um depósito público disponível. E o que fazer? E aí eu puxo para o nosso código de normas, que fala sobre isso, sobre o depósito público. Fale pra gente. Ele fala o seguinte: todos os atos coercitivos realizados pelo oficial de justiça que envolva algum tipo de logística, seja o recebimento de bens, ou seja o fornecimento de algum meio necessário, caminhão, chaveiro, equipe, tudo isso deve ser custeado pela parte interessada, por quem requereu a diligência. Tá? Então, o Estado aqui não tem essa estrutura para essas diligências, os oficiais de justiça também não tem, a gente não vai tirar do bolso para poder fazer as diligências, cabe às partes que são interessadas na diligência. E muito menos remover, né? Tirar de bolso, inclusive somos proibidos de dirigir os veículos, de literalmente pegar os equipamentos do executado e levar para um caminhão ou transportar no nosso próprio veículo para o endereço do executado. A gente não deve fazer nada disso. Daniel com a chave de feira desmontando a máquina lá. Pois é. Nós somos proibidos pelo próprio Código de Normas. Ele fala que é vedado que esse tipo de serviço seja contratado diretamente pelo servidor. Por que tem essa proibição? A gente se pergunta, quem é que vai querer? Qual é o oficial que vai querer chegar lá, contratar um chaveiro, contratar um caminhão? Ninguém vai querer fazer isso. Mas já aconteceu no passado, já aconteceu até comigo, de um magistrado querer que o oficial de justiça resolva de qualquer jeito. A ordem está aqui, cumpra. Então existe uma certa pressão, talvez uma falta de empatia, estava procurando essa palavra, para entender que não é assim que a coisa funciona. O Estado tem que fornecer os meios. E aí a nossa própria corregedoria colocou, olha, é proibido o servidor fazer isso, para que não haja essa pressão por parte. O advogado pressiona o juiz pressiona o servidor. Sim, então tem que haver uma estrutura. E olha como isso é legal, é saudável para o oficial de justiça. Porque se não há esse regulamento, que ele é daqui do Tribunal de Alagoas, eu espero que outros tribunais também tenham algo muito semelhante, se não há esse regulamento, a gente fica desprotegido. Sim. Vem o advogado e requer, vem o magistrado e determina. O que eu faço? É uma ordem judicial. Eu tenho que cumprir a ordem judicial. Então, corre atrás de chaveiro, vai alugar caminhão, vai contratar equipe para... Imagino que até um oficial novo no cargo, né? Certo, fica com esse receio de eu não posso devolver. Então, estágio probatório, vou descumprir a ordem do juiz. Ele fica com esse receio e acaba aí... Quando é regulamentado, está ali, nessa situação, proceda dessa forma. E para a gente é ótimo, para o processo é ótimo, porque nós não esperamos pelos advogados dentro de um determinado prazo, os advogados não esperam pelos oficiais de justiça e cada um sabe o que precisa fazer. Então, nessas ordens coercitivas que o Mauro citou, nós recebemos o mandado, aguardamos que o advogado da parte, ou a parte interessada mesmo, forneça todos os meios para que a gente cumpra aquele determinado mandado. Sim. Logística, chaveiro, equipe, endereço de depósito, enfim, tudo isso deve ser fornecido pela parte. Daí a importância
da manifestação dos advogados. Sem isso, a gente não tem o que fazer. Sim. Então, o que na prática a gente faz? Opa, recebi aqui um mandado, por exemplo, de busca e apreensão. Está até no exemplo do mal. O que eu vou fazer agora? Nada. Eu vou esperar a parte entrar em contato comigo para falar para mim, isso aqui em Alagoas, tá? Para falar para mim, olha, Daniel, eu já localizei esse veículo, ele está no endereço X, eu já providenciei a pessoa que vai remover, que vai dirigir o veículo, porque eu não posso. E se o veículo por acaso não estiver funcionando, a parte, né? Sim, sim. Já providenciei guincho. É outra coisa que a gente não tem, guincho. Pois é. A partir daí, quando ele localiza o veículo e providencia toda essa logística, aí sim eu agendo com o representante lá do autor e efetuo a diligência. Antes disso, o meu mandado está aqui, paradinho, ele atende todos os requisitos mínimos, né, com as ordens que deve ter no mandado, e eu aguardo 30 dias. Regulamento interno também, Sim. Prazo administrativo, 30 dias. Se o advogado ou interessado não entrou em contato, devolvo o mandado, porque a parte interessada não entrou em contato e nem forneceu os meios necessários para que eu cumpra essa diligência. Devolvo o mandado. Deixa eu esclarecer uma coisa, porque a gente pode ter advogados de fora aqui. No nosso próprio código, ele diz que as partes serão intimadas. Porque é natural que você não saiba que o mandado foi expedido. Sim. E que você precisa participar. Isso já aconteceu, esse problema no passado. Então hoje o código prevê quando esses mandados forem expedidos, busca e apreensão, remoção, uma constatação que talvez precise de um assistente técnico junto. Qualquer caso em que for necessária a participação do interessado, ele tem que ser intimado, e aí pelas regras de intimação de advogado, né, essa publicação, para que ele tome ciência. Então não é aleatório, não tem que adivinhar que o oficial de justiça está com mandado, não. Sim. Tem essa regra também. No início, quando esse provimento, esse regulamento interno, ele entrou em vigor, ficou um pouco confuso, nem todo mundo tinha conhecimento, mas olha, depois de um tempo, fica muito prático. Opa, chegou esse tipo de mandado, já sei o que fazer. Sim. Já sei como proceder com despejo, reintegração de posse, busca e apreensão. Eu já sei como proceder. Então, eu não tenho dúvida, porque existe um regulamento interno. O advogado, à parte, também não tem dúvida. Então, vê como fica prático? Mas veja, essa regulamentação, eu acho que ela reflete bem a realidade. Porque no processo, como regra, as partes custeiam tudo. Sim. Quando a gente olha as custas processuais, tem lá diligência de oficial de justiça, atividade do escrivão, perícia, tudo as partes pagam, está nas custas processuais. No final, quando o processo termina, a contadoria faz o cálculo, vê quantos atos processuais existiram e aquilo que ainda não foi pago, lá no início, né, é pago ao final. Sim. Essas diligências são isso, só que são diligências mais complexas, que envolvem mais coisas, às vezes mais custos. Então, nada mais justo que a própria parte requerente chegar lá e custear aqueles meios que são necessários. Eu acho que esse regulamento representa bem aquilo que é necessário. Eu volto a insistir no grande problema: justiça gratuita. Sim. Quando eu não tenho como arcar com as custas processuais, essas diligências que nós estamos falando fazem parte das custas, o chaveiro, o caminhão, a equipe. E aí sobra para a parte interessada que não tem essa condição. Então isso é um furo, é um erro, eu diria. Vira um limbo, né? Estrutura. Vira um limbo. O Estado teria que ter essa estrutura mínima, nós teríamos que ter essa estrutura mínima, um acesso a um guincho, a um chaveiro, a uma equipe de transporte, para quando a gente se deparar com essas situações. E aí o provimento deveria dizer, em se tratando de assistência judiciária gratuita, de justiça gratuita, caberá ao oficial de justiça acionar diretamente e aí elencar os serviços. Ou deixar isso em aberto para que a gente possa, através do tribunal, fazer essa contratação. Não diretamente. Aqui não funciona, mas se os amigos souberem de algum lugar que funcione aí no Brasilzão, fala aqui pra gente, porque a gente tem essa dúvida. Deixa eu até comentar que esse provimento que a gente está citando tanto aqui, ele estabelece várias regras, não só para isso, mas várias regras da atuação do oficial de justiça. Certo. Tem alguns tribunais que já têm seus provimentos internos e tem outros que buscam esse como uma forma de modelo para, de repente, aplicar em outros tribunais. Então a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo
nós vamos deixar o nosso provimento. Entra aqui no site da gente, vai ter lá um botão para download, você pode baixar lá o nosso provimento e utilizar para algum modelo, para sugerir a criação de alguma regra interna para o tribunal ou para a região. De repente, tem coisa lá bastante interessante para os colegas. Uhum. Quando o Mauro fala sobre essa questão da justiça gratuita, o que me aparenta de cara nós funcionamos até aqui. Daqui para frente não é com a gente. Fala em relação à justiça gratuita, né? Porque você tem que fazer... Você precisa de um guincho, como vocês deram o exemplo. Você não tem como pagar advogado, mas o guincho você vai ter que pagar. E aí, como é que faz? Né? É uma falha estrutural. De fato, é estrutural esse problema. Bom, deixa eu puxar um gancho aqui, porque a gente está falando da legislação. Aquele slide está ali até agora. Você tem mais alguma coisa para falar de legislação nesse tema, na pergunta do Cleiton? Não, legislação a gente já encerrou. Esse slide é um resumo para o pessoal acompanhar melhor. Então, vamos partindo para a prática aí. Tendo em vista que a parte tem que... Tudo que vocês já falaram, né? É guincho, é remoção de veículo, como o Daniel falou, que não pode dirigir o carro, é chaveiro e tudo mais. Então, me remete o fato de que é obrigatório ele estar lá, a parte. Ou não? Toda a ação dessa é obrigatória ele estar presente? Existem alguns atos que sim, que a presença da parte interessada ou seu advogado, sim, é obrigatório. Primeiro, quando é necessário arrombamento, ingresso forçado. O advogado ou seu cliente ele deve estar lá para fornecer os meios de como eu vou arrombar aquele endereço. Um chaveiro, que todo mundo pensa que arrombar, né? O oficial de justiça vai arrombar Pois é, que a propósito... Temos um vídeo falando sobre arrombamento nesse cardzinho aqui, ó. E tem esse no vídeo também. Parece até que vocês combinaram essa... Não foi combinado, não. Mas assim, não é ombrada, não é voadora, não é ariete. É um chaveiro. Ariete é ótimo. Lembra? É um chaveiro. No máximo uma furadeira, né? Ou quando não tem o chaveiro, às vezes tem um portão lá com a corrente, um cadeado, não tem um chaveiro na região. Vai um cara com daqueles alicates grandes e quebra a corrente, mas eu não vou destruir a estrutura da porta, não vou arrombar derrubando a parede. Não é a ação da SWAT, né? Isso, então não é o oficial de justiça que faz isso. Sim. Quem é que vai trazer um chaveiro? É o advogado, a parte interessada. Então sim, para quando há necessidade de arrombamento, a parte interessada tem que se manifestar. Que mais? Busca e apreensão, para indicar onde está o bem e para providenciar a remoção do veículo. Para receber, né? Para receber o quando a gente está falando bem. de busca e apreensão de veículos. Pode ser pessoa também. Pode ser pessoa, pode ser arquivo, pode ser um menor, bem móvel pequeno. Vai prender um menor, aí a mãe ou o pai não aparece para receber. Aí você fica com o mandado na mão. Mãe ou pai. Você fica com a criança na mão. Leva a criança. Oh, meu É Deus! obrigatório. Que é até delicado o oficial de justiça chegar e pegar a criança. Sim, sim. Né? Às vezes está pai, mãe, um assistente social. Eu ia comentar sobre isso. Também já falamos sobre busca e apreensão de menores. Isso. Se você quer saber. Olha lá o cara desenho. O que mais que é obrigatório? Uma reintegração de posse. Despejo, como a gente já falou. Né? Eu preciso remover os bens. Ou nomear o depositário. Então, Quando eu precisa da presença ali do advogado ou da parte. Uhum. Quando nós vamos fazer uma constatação de equipamentos que demandam alguma técnica e o oficial de justiça não conhece o bem de equipamentos ou local, qualquer constatação que demande técnica. Certo. O oficial de justiça não domina a técnica para fazer a constatação. Uhum. Né? O advogado tem que se manifestar, ou mais uma vez a parte, para explicar o que é. Oferece lá um assistente técnico que explica para o oficial de justiça de que se trata, como funciona, e a gente constata e relata lá para o juiz. Entendi. Ou então quando é uma ordem direta de remoção, como que o Mauro falou lá no início desse vídeo. Né? O mandado de remoção e depósito. O oficial de justiça precisa remover, mas não é o oficial de justiça que pega o bem. Né? Uhum. Então nós vamos dar cumprimento ao mandado e mais uma vez o advogado ou a parte interessada precisa estar presente e providenciar todos os meios para remoção, logística, etc. Então eu acho que de forma resumida, você lembra de mais algum? Lembro de um complemento, não sobre os casos, mas esse contato ele pode ser mantido por telefone também. Nem sempre é necessário que a parte esteja lá do lado do oficial de justiça. Uhum. Desde que seja mantido um contato antes da diligência, pode ser que resolva. No caso, por exemplo, de chaveiro. Nem sempre você vai precisar do chaveiro. Sim. Então, você mantém um contato e à distância mesmo, a parte interessada pode enviar o caminhão, pode enviar a equipe, pode fazer também à distância.
Certo. Só para desmistificar, e não tem que estar colado lá com o oficial, mas a gente precisa manter o contato. Em resumo, é providenciar os meios para que o oficial de justiça resolva. Certo. Nesse caso aí seria imprescindível que se mantenha esse contato ou, no caso da criança, como vocês deram aí o exemplo, estar presente. Uhum. E as que não são? As que não precisam necessariamente, a parte está lá. Tá, existem casos em que é recomendável, por exemplo, penhora, para que se indique, se aponte o bem e receba, que foi o exemplo do Daniel no começo da conversa, mas não é obrigatório. Então o oficial de justiça faz a penhora, se o credor não estiver, a gente considera que ele está permitindo que aquele depósito seja feito na pessoa do executado. É uma das exceções. Então não é necessariamente obrigatório. Não é obrigatório que o credor esteja lá. Existem alguns outros casos. A gente falou que no despejo é obrigatório. Sim, no efetivo despejo. Por quê? Ele pode ter que receber os bens, ele vai receber o imóvel, vai receber as chaves do imóvel. Mas antes de um despejo, por exemplo, no cumprimento de uma intimação, uma liminar de despejo ela é precedida de uma intimação. Quem faz é o próprio oficial de justiça. Para desocupação voluntária. Exato, para desocupação voluntária. Nesse momento, não é um ato coercitivo. Eu não preciso ainda da presença. Eu vou lá, faço uma intimação, oriento a parte, digo que ela tem que sair, que tem que devolver o imóvel, a gente faz o nosso trabalho diplomático. Mesmo que eu já esteja no momento de cumprir o despejo de forma coercitiva, eu posso fazer uma diligência prévia. Uma reintegração de posse, uma emissão, qualquer ação que envolva entrega de imóvel. O oficial de justiça costuma fazer uma diligência prévia para verificar o local, ver quantas pessoas tem, o que é necessário, qual é a logística que eu vou precisar para cumprir. Então eu posso ir lá e informar a pessoa para que ela desocupe. Nesse momento não é obrigatório a presença do credor, ela só é obrigatória no efetivo cumprimento do ato coercitivo. Entendi. E tem um exemplo também lá do TJ de Pernambuco. Por exemplo, busca e apreensão de veículo é obrigatório a gente ter o depositário do lado, porque ele vai receber o veículo e vai levar o carro. Qual é a finalidade da busca e apreensão de veículo? Apreender o bem e entregar para a parte interessada. Em Pernambuco isso é diferente. Os oficiais são obrigados a diligenciar, estando ou não na presença da parte. Ou seja, o oficial é obrigado a fazer diligência, caso ele encontre o veículo, ele não faz a apreensão. Eu não concordo muito com essa logística, porque isso permite que as partes desapareçam com os bens. Eu ia comentar sobre isso, né? Já ligou o red alert lá do carro. Liga o alerta, né? Mas lá é possível. Só, por enquanto, ainda é possível que seja tentada essa busca. Na verdade, não vai ser busca e apreensão, vai ser só a busca. É metade do mandado. E aí dá para fazer lá sem a presença do credor. Isso é o trabalho do localizador, que aqui em Alagoas, o banco normalmente contrata uma empresa que faz a localização dos veículos. E essas pessoas, representantes da parte autora, fazem essas diligências para localizar o bem e só então chama o oficial de justiça, como eu falei um pouco antes. Né? Olha, localizei, está no endereço X, já está tudo confirmado, tudo certinho. Porque vê só como não faz sentido. A gente recebe um mandado de busca e apreensão, apesar do texto ser busca. Então, o oficial de justiça, faça a busca, em seguida apreenda. Pode ter uma interpretação desse jeito, mas olha como não faz sentido eu pegar um mandado e executar apenas a busca. Porque eu chego no endereço da parte, que está lá no mandado. Achei! Opa, sou oficial de justiça, estou buscando aqui um veículo. Como que eu vou perguntar para a pessoa se o veículo está lá ou não, sem você dizer isso? Ok, o veículo está aqui, né? Tudo bem. Muito obrigado. Boa tarde, bom dia, tchau. Se quiser, esconda, porque tem uma ordem de apreensão. Porque a gente tem que apresentar o mandado. Na prática, para efetuar a apreensão, esse procedimento é estranho, não parece muito lógico. Né? A gente está gravando esse vídeo em janeiro de 2022, eu não sei se essa regra está válida ainda no Tribunal de Justiça de Pernambuco, isso foram alguns colegas que comentaram com a gente, então comenta com a gente se isso procede, se não é assim, se não está mais em vigor, ou se sim, é assim que funciona por aí. E se dá certo, né? Porque para mim sobretudo, não é muito funciona, efetivo. porque a gente está avisando a pessoa lá do outro lado que olha, se liga que já a gente vai chegar e vai prender o seu carro. E o veículo nunca mais vai estar naquele endereço. As pessoas de não má parece fé. muito prático. Sim.
O Daniel comentou do localizador, não vou entrar em detalhes de busca e apreensão, é uma liberalidade da parte interessada de ter o seu detetive lá para poder localizar. Mas também é comum deles falarem, olha, a gente não conseguiu informação nenhuma, vamos tentar lá no endereço. Então a gente vai no endereço do mandado e faz a diligência. Normalmente, se eles não conseguiram localizar, a gente também não consegue. Mas a gente vai lá no endereço e tenta. Você falou em contato e falou em localizar, eu lembrei de uma coisa que o Daniel falou antes, a respeito de que normalmente é o advogado que liga para falar em relação ao caso especificamente, né, e conseguir dar seguimento ao processo. Mas aí eu já pergunto em relação a isso, não seria mais fácil, talvez, o oficial de justiça fazer esse contato, já que ele recebeu o mandado e está lá com ele e tal, tá tudo certinho. Talvez fosse mais... Eu vou utilizar a palavra prático, mas talvez não seja essa a palavra, mas talvez fosse mais prático o oficial ligar para o advogado. Ou Às vezes, mas nem sempre. Depende. A resposta prática é depende, mas a gente tem que contextualizar, né? Vou trazer o exemplo daqui de Alagoas, mais uma vez, né? A nossa prática. Muitos advogados, eles tentam pegar os contatos com o oficial de justiça, o nosso número, que é um número particular, porque aqui a instituição não nos fornece telefone, não nos fornece número institucional, então nós usamos os nossos particulares, ou às vezes um segundo número, que a gente liga e desliga dentro do horário de funcionamento do oficial de justiça. Certo. Enfim, e muitos advogados ou muitas partes tentam obter o nosso telefone, seja em central do mandado, seja nos cartórios, e os cartórios não passam o nosso telefone. Certo. Porque vem aquela pressão, né? E aí, como é que está o meu processo? Cumpre meu mandado, me dá prioridade, vem tudo isso. Esse assédio, entre aspas, ou essa necessidade de acelerar o cumprimento do mandado. Exceto quando são mandados de ordem coercitiva, onde sim, os advogados devem entrar em contato com o oficial de justiça. Aí, nesses casos, a central de mandado ou os juízos têm autorização de passar o nosso número. Mas olha, depende. Se você quiser ser um oficial de justiça mais proativo, e você tiver ali o acesso fácil ao telefone da parte ou do advogado, não custa nada você dar uma ligadinha para ele. Olha, estou aqui com o mandado X, o mandado Y, já recebi, tenho até o dia tal para dar cumprimento ao meu prazo administrativo. Vamos agendar? Você tem interesse? Enfim, descobriu o endereço, fornece alguma coisa. Se não, se a sua demanda está muito grande, por exemplo, você está enrolado, não, aqui é obrigação da parte interessada entrar em contato comigo. E me fornecer os meios necessários, aquilo tudo que a gente já falou. Mas para responder essa sua pergunta bem objetivamente, sim, o oficial de justiça pode, mas a parte interessada deve. Então, os advogados, os interessados, procurem, acompanhem, entrem em contato com os oficiais de justiça, de forma a fornecer os meios para que a gente resolva isso de boa e de forma mais rápida possível, para o processo andar e resolver o problema. Eu concordo com o Daniel, que isso é um dever da parte, sempre de fornecer os meios, ou de requerer, ou de acompanhar. Mas depende da regulamentação local. O importante é que tenha a regra. Porque se não tem regra, se não fala nada, vai ser o famoso deixa que eu deixo. Um espera pelo outro, não dá em nada e depois... Exato. Então, aqui em Alagoas nós temos a regra. Cabe a parte entrar em contato. O oficial, então, está desobrigado. Ele pode aguardar. Tem local em que, eu já ouvi falar, tá? Em que o oficial tem esse dever de fazer o contato. Então não deve ter essa intimação como tem aqui para informar. É o próprio oficial que vai atrás que liga. Aí sim, cabe ao oficial de justiça. Então depende da regra. E a gente sempre pode puxar a regra geral e o princípio da cooperação das partes, onde as partes devem se manifestar no sentido de impulsionar o processo. Entendi. E isso se encaixa muito bem nesse exemplo. A palavra meios foi ressaltada algumas vezes por vocês. Então... está lá para fornecer os meios. Chegou em uma diligência, não forneceu os meios. O que acontece? Não há o que se fazer. Se não tiver como cumprir sem esses meios, suspende. Informa a parte, suspende a diligência. Tem gente, às vezes, que não consegue fornecer os meios por questões financeiras. Eu ia contextualizar em cima disso também. E tem gente que não quer, que acha injusto. Fala, não, o Estado tem que resolver para mim, não vou fazer nada não. Mas pera. Paciência. Então, se não tiver os meios, a parte não tiver como... Não faz, a gente suspende. Se for o caso, a gente espera a pessoa tentar providenciar dentro do prazo, a gente aguarda até onde der. Se realmente não conseguir, ou a pessoa disser que não quer, que não vai fornecer, a gente certifica
e devolve o mandado. Deixa eu puxar aqui, dica para os advogados mais uma vez. É comum que o autor se manifeste, ou o autor queira estar presente. E quando a gente fala essas coisas para o autor, que é leigo no direito, não, o senhor tem que providenciar o caminhão, a equipe. Aí o autor se sente, às vezes, poxa, isso é injusto, mas eu tenho que fazer tudo isso. Olha aí, mais uma vez, a importância da presença do advogado, que opera o direito. Né? O advogado ali com o autor, com o seu cliente, vai chamar ele aqui do lado, olha, é assim mesmo que funciona. O senhor tem que providenciar, o senhor tem que oferecer. Porque quando está só o oficial, às vezes, com a parte interessada, esse diálogo pode ser que fique truncado. E o advogado ali presente resolve. O advogado está ali para defender os interesses, né? Até porque nessa situação especificamente ele vai fazer a diplomacia ali, né? Porque a parte vai ficar... Ele vai querer que o oficial resolva. A ordem do juiz não está na sua mão? Resolva. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu fiz a petição, meu advogado pediu lá e tal. Então quero resolvido. Mas não é bem assim. E é comum que a parte interessada não saiba desses detalhes. Sim, e ela precisa ser esclarecida. E a gente, quando nós esclarecemos, nem sempre é suficiente. Por causa disso, o advogado está lá para defender os interesses. E uma das coisas que o advogado vai esclarecer é que esses custos vão ser somados aos custos processuais. Então, no final, em tese, a pessoa recebe de volta. Sim. Tudo que ela gastou ali, ela, em tese, vai receber de volta, porque vai ser um ônus do réu arcar com essas custas, com esse prejuízo. Então, suspendeu a diligência. Não tem condições de fazer nem de um jeito nem de outro, né? Se não tiver os meios necessários. Certo. Aí, agora já olhando por outra ótica, né? Em relação a outro cenário, melhor dizendo. Outra ótica, mais outro cenário. Mas você foi fazer a diligência, vocês foram, né? Os colegas foram fazer a diligência, chegou lá, encontraram os bens, mas não tem ninguém. Não tem uma pessoa que seja responsável por aqueles bens, né? Não tem uma adequação para poder receber ou para poder responder pelos bens. Como proceder em relação a isso? Acho que eu acho que nesse estágio de pandemia agora é muito comum que isso aconteça. Empresa. Né? Empresa. Você chega, só tem alguém que faz limpeza, só tem ali um recepcionista e você não tem nenhum responsável para poder efetivamente receber os bens. É uma situação muito complicada essa parte do depósito. Que administra os bens, né? O estoque, alguém que tem um controle sobre aquilo. Não precisa necessariamente ser o diretor, ser o gestor sobre aquilo. Sócio. Isso é muito maleável, sabe? Depende muito do caso concreto. Você é que vai entender ali naquele momento se a pessoa é adequada ou não. Mas, considerando a sua pergunta em que a gente entende que a pessoa não é adequada para receber aquilo, digamos que seja o vigia, pronto, é o vigia, ele não tem nenhum vínculo com os bens que estão lá dentro e você não quer nomear ele. E até porque, licença ele atrapalhar, mas até porque na grande maioria das vezes o vigia acaba sendo terceirizado, né? Contratado de outra empresa para fazer essa função. Né? E isso pode acontecer em diversos casos. Nessa situação fica difícil da gente fazer a penhora. Por quê? O depósito é requisito obrigatório da penhora. Eu não posso penhorar sem depositar o bem. Então, eu preciso achar uma solução. Ou eu encontro alguém, mas você já me disse que eu não vou encontrar ninguém. Aí eu tenho duas opções. Eu não tenho depositário ali no local. Ou eu devolvo o mandado para que a parte interessada requeira a remoção, requeira que ele seja o depositário ou aponte um depositário. Ou então, melhor ainda, se o oficial tiver ali o contato, tiver condições, fazer o contato com a parte credora, com a parte interessada. Falar, olha, eu estou aqui para fazer uma penhora em seu benefício, não há depositário. Você gostaria de receber os bens em depósito? E aí o credor vai dizer se quer ou se não quer. Então esse seria o cenário ideal, mais proativo, que nem todo mundo vai fazer. Geralmente essa comunicação é feita nos autos. O oficial informa nos autos e a parte interessada responde nos autos. Nada impede do contato telefônico. E ele não querendo... Se ele não quiser, não há o que se fazer. Porque o oficial está lá, nesse exemplo de uma penhora, né? Vou penhorar os bens e eu devo... Né? A regra geral é que eu nomeie o credor como depositário. Se ele quer se isentar, eu não tenho como cumprir o mandado. Provavelmente ele não tem interesse naquela penhora. E é uma liberalidade dele. Aí a gente certifica. E isso a gente remete a outros vídeos que dá para entrar em contato antes, para saber o que penhorar e tudo mais, né? Ver como o oficial de justiça dos bens, né? fica sem cartas na hora de cumprir esse tipo de mandado, quando não tem um contato com a parte. Sim. É difícil, mesmo que a gente queira gastar energia nessa diligência,
Se eu não consigo falar com a parte interessada, ou se ela não se manifesta antes, em contato com o oficial, eu quero cumprir o mandado, mas como que eu faço? Certo. Agora, a gente agora olhando pelo outro lado da moeda, né? Porque eu falei do fato de não ter ninguém lá. Mas se tiver alguém lá. É ele. Alguém no sentido, um cara da administração. Sim, uma pessoa adequada para poder... É isso que a gente quer. Esse adequado é subjetivo, né? Sim. Mas um gerente, às vezes até o próprio sócio da empresa está lá, o dono está lá, mas pode ser um gerente, alguém que administra, alguém que tem um controle com estoque, alguém que o oficial de justiça entenda como adequado. É ele. Mas e se ele não quiser? Aí você traz um dilema gigantesco, porque nós temos discussões para os dois lados. Mas eu vou trazer aqui a solução prática que a gente entende que é a mais adequada. Tá? O encargo de depositário hoje é uma imposição legal, a gente já discutiu onde é que está, lá no Código de Processo Civil. E é um requisito essencial para a penhora. Então, a gente entende que essa recusa injustificada não é válida. Nós temos uma súmula do STJ, salvo engano, que diz que pode ser recusado, mas era em outro contexto e foi antes do Código de Processo Civil atual. Então, a gente entende que ela não é mais aplicável. A gente já discutiu sobre isso. Daniel, você lembra qual foi o vídeo que a gente discutiu sobre isso? A editora vai lembrar e vai botar um cardzinho aqui pra gente. Boa. A gente discutiu bem detalhadamente. Então, na prática, a gente entende que essa recusa injustificada não surte efeito. Nós temos o dever de fazer a nomeação. E veja, a gente conclui o ato e não vai haver qualquer prejuízo, porque o depositário que se sentir lesado pode a qualquer momento requerer ao juiz a substituição do depositário. Ele vai dizer, juiz, esse depósito não deve ser feito para mim por causa disso, eu não quero. O juiz vai analisar, vai ponderar e veja só, mesmo que o juiz concorde e mude o depositário, a penhora já foi feita. Sim. O ato foi realizado. Então a gente resolve dois problemas sem criar qualquer tipo de problema ao depositário, que pode pedir a substituição. Importante dizer aqui é que nada disso acontece se o credor se manifestar. Se o credor estiver ali presente, ou um representante, para ser nomeado como depositário, ou até para remover os bens. É a melhor opção. É a melhor opção, por isso que a gente está... Se o representante se recusa, você não precisa obrigar ele ali na hora, não. Só um instante. Veja se você tem o telefone do exequente, do credor. Eu vou tentar aqui o contato com o credor, porque aí a gente vai remover o bem. Aí ele pode querer aceitar. Não leva não. Então é até uma ferramenta boa. Entre em contato com o credor, ele vem, leva o bem e também resolve. É até mais tranquilo. E melhor ainda que nessa oportunidade você pode ouvir do credor. Não tenho interesse nesse tipo de bens. Então não adianta você fazer a penhora de tudo aquilo se ele vai peticionar nos autos dizendo que não tem interesse. E isso poupa um trabalhão dos oficiais de justiça. Importante. E resolve o problema. É o que a gente quer. Celeridade. Com trabalho, sem trabalho, a gente quer resolver o problema. Isso aí. Resolver o problema. Vocês e os advogados. Então, se você gostou desse vídeo, comenta aqui pra gente. Se deseja mais vídeos a respeito dessa, posso chamar de parceria, né? Os advogados e os oficiais. E como sempre, não sai daí, porque o making off. Até o próximo vídeo. Foi não. Ah, o local vazio, desocupado. Sem ninguém. Sem ninguém. Sem ninguém. Uma vida só. Isso vai entrar no making off. Vai. Com esse chapeuzinho então. Vai.